Olá pessoal, estamos aqui com o professor Alessandro Amarante. Ele é professor aqui do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, professor de parasitologia animal, desenvolveu seus estudos principalmente avaliando verminose em ovinos e ele se disponibilizou de responder algumas perguntas para que a gente possa esclarecer o controle sanitário da verminose dentro dos rebanhos. Então, professor Alessandro, muito obrigado pela disponibilidade em receber a equipe da Cordeiro Bis aqui e responder essas perguntas para a gente, que a gente possa enriquecer o debate quanto ao tema e solucionar eventuais dúvidas dos produtores e dos técnicos que trabalham no campo. Então, o primeiro assunto que eu gostaria de levantar para o senhor, para a gente colocar em debate, é a questão da imunidade dos animais e como que o sistema imune afeta na contaminação desses animais e como que a gente pode melhorar o sistema imune das ovelhas. O que o senhor recomenda? Como o senhor avalia essa relação entre a contaminação e a imunologia? Muito bem, Rafael, obrigado. Obrigado. É um prazer recebê-los aqui. A imunidade é central, tem papel central na ocorrência da verminose. Existem vários fatores que têm influência na eficiência da resposta imunológica. Qual é o principal combustível para o bom funcionamento da resposta imunológica? Nutrição. Não adianta você ter uma Ferrari se você colocar um combustível ruim nessa Ferrari. O que vai acontecer? Vai se comportar como um Fusca. Então a nutrição é indispensável. Falhas na nutrição terão como consequência a suscetibilidade dos animais a várias doenças, inclusive a verminose. Tá? Porém, aqui, nesse aspecto, nós temos algumas categorias que são mais suscetíveis a esse problema da subnutrição. Quais seriam? Animais em crescimento e ovelhas no periparto. Falhas na nutrição, no manejo nutricional dessas categorias, resultam geralmente em mortalidade elevada. Então, não podemos falhar, especialmente no caso dessas duas categorias, animais em crescimento e fêmeas no final da gestação e durante a lactação. Então, isso é importantíssimo. Perfeito. Eu posso entender, então, nesse conceito que se o produtor pretende descartar animais susceptíveis, e esses animais eles não estão na mesma condição nutricional, eu terei então dificuldade de identificar qual que é um animal susceptível ou não, e isso vai influenciar na opção de descarte. Perfeito. Em relação à eficiência da resposta imunológica, um outro aspecto importante é a suscetibilidade individual. Então, o que nós temos no rebanho? Geralmente temos um percentual baixo dos animais dentro do rebanho, 10%, 5%, que não desenvolvem imunidade mesmo quando bem nutridos. Ok. Então, esses animais, o interessante é o quê? Que sejam identificados e eliminados do rebanho. Por quê? Porque eles apresentam um grau elevado de infecção, em consequência, eliminam grande quantidade de ovos de parasitas para o ambiente e serão grandes contaminadores da pastagem. Além do que, essa característica é herdável. Perfeito. Então, é claro que para identificarmos esses animais, todos eles deverão estar nas mesmas condições de manejo e, se possível, bem nutridos. Então, para que os animais possam expressar a resistência quando for o caso, ou não, para que possamos identificar os animais. Perfeito. O senhor fala bastante a questão da identificação. Qual seria o melhor método para identificarmos quais os animais contaminados ou não? O melhor, o mais preciso que nós temos, a principal ferramenta seria o exame de fezes, a chamada contagem de ovos por grama de fezes, ou contagem de OPG. Então, essa é a principal ferramenta. Muitas vezes o pessoal fala o seguinte: isso é muito trabalhoso. Não é bem assim. Por exemplo, se você tiver num grande rebanho, se você tiver 30 reprodutores machos, e esses animais estiverem na pastagem, se você fizer uma sequência de alguns exames de fezes nesses animais
3, 5 exames ao longo de um ano, certamente você conseguirá identificar com precisão aqueles resistentes à verminose e aqueles suscetíveis. E isso possibilita o quê? Que você elimine os animais suscetíveis. Sim. O senhor acabou de falar a questão da herdabilidade dessa característica, e os carneiros, sem sombra de dúvidas, são os principais responsáveis por disseminar essa genética. Com certeza. Então, um animal que tem problema de contaminação constante, a identificação pelo APG pode ser um caminho para eliminar esses animais do rebanho. Perfeito. Outro aspecto que pode ser utilizado, sinais clínicos da verminose. Hemoncose, no caso. Qual é um sinal clínico de fácil visualização? O edema submandibular, chamada papeira. A anemia, aquele animal extremamente anêmico, isso é fácil de você identificar dentro de um grupo de animais. Então esses animais são candidatos a quê? Quando apresentarem esse tipo de sintomatologia, deverão ser descartados, desde que bem nutridos, como nós falamos. Porque não podemos culpar o animal. Sim, se ele estiver subnutrido, é claro que ele se mostrará suscetível, quando na verdade o grande problema qual seria? Falta de nutrientes. Perfeito.